Bem-vindos ao nosso Falando Isso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta que é de desenvolvimento de uma ideia, né? É um comentário da Helena Souza, elogiando a gente, como sempre incrível. Gostaria de outros episódios sobre contos de fada, né? Então, como a gente tem essa pergunta, eu vou aproveitar para falar um pouco sobre esse livro da minha amiga, pós-doutoranda, né, Kátia Canton, Contos de Fada. Acabou de lançar aí pela Panda Editora, né, Modos de Ser e de Usar, Educação, Arte e Psicanálise, né, que é um livro assim de atualização, né, da temática, trazendo algumas perspectivas muito interessantes assim de como a pesquisa sobre os contos de fada se refinou, né? Encontrou aí na figura de alguns pesquisadores alemães um código de classificação, né? Para os diferentes tipos de contos de fada, de como essa classificação ela foi gerando assim uma árvore, né? Uma árvore de conexões entre os diferentes contos de fada, até a gente hipotetizar aqui, né, no 6.000 anos antes de Cristo, o primeiro conto de fadas, que seria o ferreiro e o diabo, né? A ideia de um ferreiro que faz um pacto com o diabo. Aí a gente tem todo um revisitar, né, do trabalho do casal Diana e Mário Corso, que acho que hoje o que a gente tem ainda de melhor sobre psicanálise, né, os contos de fada. Ela atualiza um pouco o trabalho do Bruno Bettelheim, né, que tem esse trabalho dele, Psicanálise dos Contos de Fada, tem a Fortaleza Vazia, onde ele fala do autismo, né? E ele teria sido um dos divulgadores dessa ideia da mãe geladeira, que está lá no Kanner, se não me engano, que foi descreveu nessa nova forma moderna, contemporânea do autismo. Mas a gente depois aí veio a descoberta de que o Bruno Bettelheim era um impostor, né? Então ele não tinha estudado com Freud, ele não tinha uma formação psicanalítica, ele tinha passado por campos de concentração, mas o contato dele com a psicanálise era muito, muito errático, né? Ele não tinha exatamente uma formação. Então o que ele fala, né, é um pouco de orelhada, pelos estudos teóricos que ele fez, né? Voltando aqui o nosso vídeo sobre a relação entre autor e obra. Isso desfaz o que ele falou sobre os contos de fada? Não desfaz, mas, por exemplo, quando as pessoas vêm dizer, porque a psicanálise vem com essa, a mãe geladeira é um pouco, né, fora de propósito, posto que o sujeito não era psicanalista. Mas a gente tem aqui, né, um trabalho muito interessante que passa pelos estruturalistas, pelo próprio, né? Esse autor russo que estudou os contos maravilhosos e classificou esses contos em função da conexão entre as suas diferentes funções, né? E que, de certa maneira, está assim em conexão com um autor, em tese, que seria o seu oposto, né, que é a tradição junguiana da jornada do herói, né, que na verdade vem do Campbell, né, vem de uma leitura e uma organização, né, de ideias junguianas, e que ainda inspira muitos autores, né, na reprodução dos contos de fada. Então essa arqueologia dos contos de fada que a Kátia faz, ela ajuda muito a gente a entender, né, a eficácia da entrada dos Disney na parada, entender como as versões dos contos de fada sempre estiveram ligadas a torções ideológicas, né, as torções ideológicas de cada época, né? Então gostei aqui particularmente, né, de como ela vai mostrar a importância das mulheres, né, da Marie de France, né, nas canções de Rolando, né, naquilo que seria assim a moldura, a narrativa de moldura,
que vai estar no final da Idade Média, né, nos anos 1200, 1300, né, o ciclo arturiano, onde você começa ali a ter uma intuição diferente da relação entre mundos. Né? Olha só que interessante, daqui a pouco a gente vai ter, né, descoberta da América, as cruzadas, né? Como é que você faz para lidar com mundos em expansão, mundos que estão aparecendo, né? Alguns a gente já sabia que estavam lá, outros são completamente novos. Essa questão antropológica, né, que vai aparecer nas fábulas, ou seja, da relação do limite entre o humano e o animal. É o tema clássico do totemismo, né? Essa relação do humano com os deuses, né? Entendendo aí os deuses algo diferente, um pouco diferente da teologia clássica, da teologia cristã, da teologia, vamos dizer assim, bíblica, né? Começam a aparecer outros mundos que não são, né, mundos transcendentes. Isso vai se desenvolver, né, nessa figura que é o Charles Perrault, e como ele, como um grande barroco, né, membro da Academia Francesa de Letras, vai tornar os contos de fada parte do processo civilizatório. Né? Então, o Chapeuzinho Vermelho é um grande exemplo disso. Né? Tem ali o embate, né, da menina com o animal, com o lobo. Tem essa cena, esse é um tema muito interessante do livro, né, de como para as mulheres o bosque, a floresta, né, a mata é o lugar da grande transformação, né, de menina para mulher, de bruxa para não bruxa, da que dorme para que acorda, né, a Bela Adormecida sendo tomada, né, pelas plantas. Isso é muito interessante da gente ver o papel também dos vegetais, não só dos animais, nesse tipo de animismo, né, que é convocado pelos contos de fada. Tem essa referência aqui bonita ao Darton, né, esse autor da microhistória, que escreveu esse texto maravilhoso. Recomendo muito a vocês O Massacre dos Gatos e outros episódios de história cultural. Que é mais ou menos assim, era um funcionário, se não me engano, de uma lavanderia, que viam os donos, né, na fartura, e eles, pior que 6x1, sendo explorados e tal. E os gatos dos donos dessa lugar eram super bem tratados, a pão de ló e tal, e enquanto eles sofriam, né, aquela labuta sem fim. E um dia os funcionários decidem se vingar, uma espécie assim de protogreve, e em vez de enfrentarem os patrões, começam a assassinar os gatos, né, como forma de vingança aos burgueses, né, a forma de vida burguesa. Né. E isso aí, né, é um bom exemplo de como nos diferentes contos de fada, especialmente no século XVII, né, a gente vai ter assim o impacto do processo educacional, da pedagogia, do fato de que esses contos, eles não são mais lendas sobre a origem de um povo, uma comunidade, um objeto. Elas são parte do que deve ser o futuro daquele indivíduo, né? E que ele se oriente pelas pequenas morais que você tem ao final de cada pequena história. Isso vai ter uma nova dobradura com já no século XVIII, XIX, né, com os irmãos Grimm, né, que compilam e recompilam e acrescentam outros contos de fada, né? Então ela conta a história dos irmãos Grimm, de como as mulheres, né, como as esposas foram importantes, né, para que eles recolhessem essa forma oral dos contos. Uma delas trabalhava numa taverna, então ficava escutando os viajantes, e da escuta desses viajantes ela guardava esses contos que ela repassava para o marido que escrevia, e aí compõe-se esse corpus que teve uma função muito decisiva para a formação, né, da unidade, né, da Alemanha, enquanto bom, uma mítica origem, mesmos contos, mesmo tipo de eticidade, mesmo tipo de moralidade natural, né, que a gente vai encontrar aí nesses autores. Ela fala do Hans Christian Andersen, né, conta a história da vida dele, muito sofrido, muito pobre, né,
lá na Dinamarca, como o primeiro, que ela chama primeiro autor moderno dos contos de fada, né? Onde nem tudo termina bem, onde você tem assim um nível de alegorização do sofrimento, da tristeza, né? Como experiências existenciárias, né? E como mais tipicamente os contos de fada vão fazer parte então dessa saga para a construção de um sujeito como indivíduo, o indivíduo como sujeito. Daí ela fala dos contos mais recentes, os últimos que chegaram na parada, né? Os Três Porquinhos, o Pinóquio, os contos do Lewis Carroll, né? E também o Peter Pan, né? Do Barry, né? 1904, para vocês terem ideia, né? Então, tem aqui uma abordagem que eu acho assim muito interessante, que é uma abordagem historiográfica séria, né? Faz arqueologia, faz a genealogia, tem recorte de gênero, tem aqui discussões muito interessantes, né? De como os contos eles vão acumulando camadas de sentido, que são as camadas históricas, desde que passaram da oralidade até a escrita, né? Então, questões como justiça social, a relação do princípio do prazer com o princípio da realidade, a produção de identificações, né? Muitas pessoas dizem, os contos de fada deviam ser aposentados porque eles apresentam modelos muito, muito pesados do que deve ser uma mulher, do que deve ser um homem, de como as coisas evoluem para um casamento, né? Por que o casamento seria assim o fim último, né? Pensando na apropriação romântica ou romantista dos contos de fada, da qual ou contra a qual ela vai colocar aqui uma série de ponderações de natureza winnicottiana, né? A Kátia não é uma lacaniana, então trabalha muito com Jung, trabalha muito com Winnicott, né? Trazendo aqui ideias muito interessantes, né? Sobre quem são os lobos, né? Por que dos lobos? Bom, vamos ter que ler aqui o livro para descobrir essa. Então daí feito uma atualização, né, sobre os contos de fada, Kátia Canton, Contos de Fada, Modos de Ser e de Usar. Tem um epílogo muito interessante, que são essas técnicas que ela propõe para o uso dos contos de fada em sala de aula, em classe, né? Então, com abordagem triangular, criar coleções de imagens, refrasear, inventar outros finais, né? Fazer leituras feministas, fazer leitura de antagonismos. E a gente fica vendo, né, que o material é relativamente diferente, eles são ricos pela sua antiguidade, mas é a nossa leitura que torna, né, esses contos mais ou menos interessantes, né? Inclusive discutindo com essa onda contemporânea tão chata de achar que se você tira o lobo mau, se você tira a bruxa, se você tira a madrasta, seu filho não vai ter pesadelos noturnos, ele não vai ter agressividade, ele não vai ter ideias malvadas, esse neo-russinianismo, né, de que os meus filhos são anjos e que a civilização, a escola, os outros, os amigos que o corrompem. Isso aí, gente, tá muito fora, né? Tá muito fora. A gente na psicanálise não sabe direito o que é que faz, porque você faz o melhor e mesmo assim sai torto. Mas tem coisas que não tem cabimento, né? Quer dizer, privar as crianças de suportes imaginários para agressividade, para o mal, para a crueldade, é desguarnecê-los para uma face, né, importante, não só deles mesmos, mas da vida como ela é, como diria o nosso amigo Aqueronta Movebo, para onde e de onde vieram os contos de fada. Beijinho, tchau, tchau.